Nem todos que vivem aí uma experiência na Terra serão necessariamente pais ou mães, mas todos nós que aqui estamos somos filhos, né? E a partir desse papel que hoje no Tarobá Cidade vamos falar sobre filhos e a sua ordem sistêmica. Para falar sobre esse tema eu converso com a terapeuta Sônia Speer. Sônia, também pela primeira vez aqui no Tarobá Cidade. Obrigada pela presença, Sônia. Bom dia. Eu que agradeço o espaço aqui de estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né? Bom, quando a gente fala dessa ordem dos filhos, estamos falando de uma hierarquia da ordem de nascimento, é isso, Sônia? Isso, não necessariamente somente isso, né? Quando a gente faz essa referência à hierarquia sistêmica, a gente está falando das ordens do amor do Bert Hellinger, né? Que foi, sim, a pessoa que desenvolveu as constelações sistêmicas, mas muito mais que isso, o legado dele é de conhecimento realmente do lugar que a gente precisa ocupar no mundo, né? Então, quando a gente fala nos filhos, né? Em relação a essa ordem, quem veio primeiro tem precedência. E aí o que a gente precisa observar, como mães, né? Como mães, como pais, enfim. O casal veio antes. Então, a gente precisa, né? Dentro de um relacionamento, de uma família, para que as coisas fluam de uma forma saudável, que pai e mãe estejam alinhados no topo dessa pirâmide. E aí abaixo vem os filhos. Né? E ao longo da história a gente foi perdendo muito disso. Antigamente, as famílias respeitavam um pouco mais isso de pai e mãe fechados entre si. Mas hoje, às vezes até pelos traumas que a gente passou, a gente acaba, em alguns momentos, colocando os nossos filhos acima do marido, ou o marido colocando o filho acima da esposa. E nisso a gente interfere nessa ordem. Quais são as consequências disso? Então, assim, primeiro ponto, é pesado demais para essa criança ocupar esse lugar no mundo. Então, a criança não tem estrutura energética para estar nesse lugar de pai, nesse lugar de mãe, para estar sustentando essa posição. Então, quando a gente faz dessa forma, então eu coloco meu filho no lugar do meu marido, né? E aí eu começo a compartilhar coisas que talvez eu deveria compartilhar com meu marido. Eu começo a ter momentos mais com o filho do que com o marido. Eu acabo interferindo em como essa criança vai para a vida. E aí, às vezes, cresce um adolescente ou um jovem que tem dificuldade de relacionamento, que não consegue ter a vida estruturada, né? Ou ter uma parceira, dividir a vida com uma parceira, porque a nível inconsciente ele está ocupando esse lugar ainda. Casado com a mãe, né? De alguma forma, vamos dizer assim. Ou a mulher casada com o pai. Coloca o pai no lugar do esposo. Então, assim, a vida não vai adiante enquanto a gente mantém essa... Não organizar essa ordem. invertida. E essa ordem pode estar fora de lugar também entre os irmãos. Isso. Então, também a gente precisa olhar essa precedência em relação aos irmãos. Então, os filhos mais velhos vieram primeiro e tem essa prioridade, né? Então, por exemplo, em casa eu tenho 3 filhos. E aí, em muitos momentos, a gente precisa escolher alguma coisa ou, né, estamos dividindo um pedacinho, ficou maior. Quem tem prioridade em escolher o que quer é sempre o mais velho, porque veio antes. Então, é importante que a gente olhe essa sequência, porque esse é o fluxo natural da vida. Então, o mais velho, ele vai ter um pouco mais de responsabilidade sobre os irmãos também, vai ceder um pouquinho dessa energia dele para o cuidado com os irmãos. Mas para que as coisas estejam em equilíbrio, eu preciso dar a ele o lugar, né? A priorizar essa posição dentro da família. É importante também que os irmãos mais jovens respeitem os irmãos mais velhos. Isso, exatamente. Então, quando você cria dentro da família essa lógica de funcionamento, isso se torna natural. Então, eu já sei, como filha caçula, que eu preciso respeitar a opinião ou o espaço do meu irmão mais velho. Então, aí você começa a ter uma dinâmica familiar mais fluida, mais funcional, né? Então, o filho caçula já sabe e respeita, o filho mais velho recebe essa honra, assim, de ser priorizado em alguns momentos, mas ele também tem esse olhar de cuidado com os mais novos, né? E assim a gente vai passando adiante, né? Essa energia. Outras gerações souberam direcionar muito bem isso. Eu acho que a gente foi perdendo, né? Isso com o passar dos anos, com educações diferentes. É óbvio que todo mundo evolui e trata os filhos de outra maneira, mas a gente precisa então dessa ordem se quiser ter uma família harmônica. O que seria não harmônica se essa ordem estiver fora de lugar, Sônia? Então, assim, em relação à ordem também tem um ponto que é importante, assim, às vezes a gente teve algum aborto, né, alguma criança que não veio ao mundo. E a gente precisa dar o lugar a essa criança também. Então, essa criança veio antes, às vezes, de um filho que nasceu na sequência bem saudável, né? E a gente ignorando essa ordem,
às vezes coloca o filho como primeiro e isso é pesado também para ele, né? Então, às vezes a gente tem questões comportamentais com as crianças. A gente percebe que dentro da família os filhos brigam muito, tem uma desestrutura, ou às vezes o filho não consegue ter rendimento escolar, muito em decorrência dessa inversão de ordem dentro da família ou de não observar essa sequência natural, né? E em relação aos pais, ao casamento também, acaba sofrendo um abalo quando a mulher prioriza o filho, né, em relação ao marido, ou o marido prioriza a filha em relação ao filho também, né? Não é pelo sexo, mas são as dinâmicas mais comuns que acontecem. E aí eu acabo não me entendendo mais com a minha parceira, mas efetivamente eu estou excluindo ela desse relacionamento quando eu coloco esse filho no lugar. Cada um tem o seu papel dentro da família. Isso. Como que a constelação sistêmica pode contribuir, né, até para trazer essa harmonia para as famílias? Isso. Então, a constelação sistêmica ela é uma abertura do campo inconsciente. Então, a gente consegue olhar com a representação o que está acontecendo ali que essa família ainda não tomou consciência. Então, a gente acessa, aí pode ser por meio dos bonecos, pode ser, né, num grupo, às vezes com pessoas representando, mas é um acesso de uma mente inconsciente que existe nessa família. Eu falo muito para os meus assistidos assim, a gente tem várias esferas de conexão a nível inconsciente. Então, a primeira esfera é a do eu, né? Tudo que está no meu inconsciente ou no processo eu não trago para a razão, meu corpo manifesta. Então, eu tenho doença, sintoma, etc., porque eu estou com algum problema, alguma questão que eu não estou conseguindo trabalhar a nível consciente, a nível racional. E a segunda esfera é essa da família. Então, tudo que acontece dentro da família que eu não resolvo, eu acabo transbordando. Então, pai e mãe, principalmente, transbordam muito para os filhos, porque eles são o elo mais fraco da corrente, né? Então, às vezes eu tenho problemas com essa criança, eu não sei por que essa criança está tendo um comportamento XPTO, ou está apresentando uma doença mesmo, e, na verdade, isso não é da criança, isso é do pai e da mãe. Ou às vezes é até do clã mais antigo, avós, bisavós, tios, né? Isso. E aí, para que a gente saiba, a constelação é uma ferramenta muito importante, porque a gente consegue olhar para o que está invisível, para o que está no inconsciente. É necessário que a família toda faça essa constelação, ou se um membro da família, né, perceber, não, tem algo que não está em harmonia na minha família, ele pode fazer sozinho essa constelação e vai ajudar os demais? Eu posso fazer, e sim, quando eu coloco tudo em ordem e eu tomo consciência daquilo, acaba refletindo em todo o sistema. Mas, via de regra, filhos são menores, então eu não posso resolver um problema dos meus pais. Agora, os pais podem olhar para aquilo e resolver pelos filhos, né? Então, essa observação é importante, mas sim, quando um membro da família toma consciência e começa a fazer os movimentos necessários, porque não é só sobre tomar consciência, mas sobre colocar as coisas no lugar, né? As coisas começam a fluir para os demais também. Em relação aos pais separados, se eles continuarem fazendo seus papéis, vai estar tudo bem, Sônia? Isso. Em relação aos pais separados, né? Uma dinâmica que acontece com muita frequência é quando os pais separam e casam novamente, têm outros filhos, ignorar a existência ou a ordem em relação a esses filhos que vieram anteriormente, né? E aí mães que têm filhos e que eventualmente o marido teve uma família anterior, olhem para isso, porque o seu filho vai pagar o preço dessa omissão, né? Então, quando você exclui esse filho do casamento anterior, é o seu filho que vai estar nessa dinâmica envolvida. Então, é importante que a gente olhe para isso, acolha com amorosidade essa outra família, esse outro filho, porque eles vieram antes e aí a gente dá um lugar para cada um e as coisas fluem mais levemente. Bacana. Amei essa pauta, né? Falar da ordem aí dos filhos, da importância dessa hierarquia, né, na constelação sistêmica. E é sempre importante trazer mais informações por aqui. Sandra, obrigada, tá? Vamos passar a rede social também para quem quiser acessar mais conteúdos. Isso aí. Quem quiser me acompanhar no @SoniaSpear, tudo juntinho ali. Estou sempre postando alguma coisa e também meu direct está à disposição. Tem o WhatsApp no link da bio. Pode me chamar lá para a gente trocar mais ideias. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.